Quantos aqui, mais uma vez eu pergunto, amam a este Jesus? Podem dizer amém? Pois é, e nós precisamos dizer amém mais forte para ouvir lá no inferno. E é longe daqui, imagine quão alto você deve falar. Os que amam a Jesus de coração podem dizer amém? Nós o amamos porque nós descansamos em uma promessa gloriosa que Ele nos tem feito. Vou e não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Espírito Santo, Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, porque não está com eles, mas habita conosco e estará em nós. E o Senhor Jesus, Ele nos fez uma promessa de que não nos deixaria, e é por isso que nós o amamos. Quem está com a presença de Jesus todo dia? Hoje, ainda pela manhã, nós fomos alimentadíssimos. Eu estive aqui com vocês hoje, recebendo uma palavra poderosa que nos foi trazida de Deus, por intermédio do nosso pastor, a quem eu digo obrigado, querido pastor Jaime, pela oportunidade de ocupar este altar e compartilhar com este seleto público de servos e servas de Deus, palavra do Senhor nesta noite. Você que tem o livro, tenha a bondade de abrir e, por favor, não me perguntem qual livro. Só conhecemos esse aqui, o resto é para ocupar algum espaço na prateleira ou talvez para trazer alguma informação, algum conhecimento e tal, mas você nunca vai ler algum livro que traga alegria, felicidade, esperança. Por isso, o livro que está sobre todos é o livro Bíblia, a palavra de Deus. Quem o trouxe? Levante assim bem alto. Nós vamos ler Isaías 64, mas antes, levante a Bíblia assim. Não sei, de repente a sua Bíblia é aquela digital, não é? Está aí no seu celular. Mas quem ama a Bíblia, diga, eu amo a palavra de Deus. Muito bem, precisamos meditar nela. Pela manhã, à tarde, à noite, café da manhã de Bíblia, almoço com Bíblia, jantar de Bíblia, churrasco com Bíblia. Não é? Vamos lá, Isaías 64, versículo 4. Você que encontrou, pode dizer amém. Está refletido ali. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Vamos lá? Vamos ler em alta voz. Aí, deixa a sua versão e vamos ler para que fique bem harmônico, bem bonito, todos ali, o que está no telão. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A parte final, o que é que Deus faz? Trabalha para aquele que nele espera. Pai, esta não é a obra dos homens, esta é a tua obra, este é o teu povo que se reúne nesta noite para adorar e glorificar o teu nome. Que a tua palavra possa ser transmitida ao coração de cada um dos teus filhos nesta noite e que ela possa produzir o efeito, o resultado para o qual ela é enviada nesta noite. Assim eu peço, no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, por favor. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, ele exerceu ministério como profeta durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, quando Judá, ou o reino do sul, era atacado fortemente pelos assírios. O ministério de Isaías, que já estava em vigor, vai experimentar uma revolução. Isaías vai experimentar algo extraordinário, quando a partir do capítulo 6 do livro de Isaías, ele vê uma visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele percebe seres angelicais que cantavam um cântico e diziam uns aos outros algo muito lindo, que a igreja vai repetir. O que é que eles diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vamos lá, está bonito? Santo, santo, santo. Muito bem, a partir desta visão que Isaías tem, ele ouve também uma voz. Só que havia sido enviado um ser celestial que, do altar,
tomara uma brasa, tocou os lábios de Isaías e disse: eis que isto que lhe tocou os lábios propicia a você limpeza dos teus pecados, foi tirado a tua culpa, porque Isaías, ele estava lamentando: ai de mim, porque sou homem impuro e habitando no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram ao Senhor. E após ele ter esta visão e ver aquela presença celestial que lhe toca os lábios, Isaías, ele ouve uma voz que diz: a quem enviarei? Quem irá por mim? E aí ele prontamente se predispõe dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías, neste momento, ele é comissionado para levar mensagem ao povo de Judá, ao povo de Israel, para algumas nações vizinhas também. E aí a mensagem de Isaías, ela vai ser, digamos assim, dividida em dois tempos, ou seja, o ministério do profeta Isaías, porque nós vamos observar que em algum momento do ministério de Isaías, ele se ocupa em falar de perdão, conforto, esperança, cura para os seus ouvintes. Mas em algum momento a mensagem, o conteúdo da mensagem de Isaías muda e ele passa a falar de juízo, justiça, castigo, punição para Israel, para Judá, para aqueles povos. Por quê? Porque, amados, havia uma degradação espiritual e moral instaurada naquela gente, naquele território. Daí, preste atenção, o texto que nós lemos está inserido exatamente no período em que Isaías estaria falando de juízo, justiça, castigo, punição, e aí nós observamos que o capítulo 63 e o capítulo 64, ele tem por epígrafe a última oração do profeta. O profeta Isaías, ele percebendo que o povo havia se afastado do Senhor, de tal maneira que ele diz no versículo 7, já ninguém há que invoque o teu nome, dada era a generalização da depravação, da imoralidade e do afastamento de Deus. Isaías então sabe que o Senhor atuaria em juízo, em justiça, sabe, amados? E agora ele está preocupado porque ele percebe que existe um remanescente fiel, ou seja, um grupo de pessoas que haviam escolhido conservar um estilo de vida bom, puro, agradável, destituído do pecado, sabe? Isaías está observando um grupo, um remanescente de pessoas que não era como a maioria naquela nação, naquelas nações. Ele observa que pessoas haviam escolhido um estilo de vida agradável a Deus. Daí Isaías está visivelmente preocupado, porque ele sabe que o afastamento de Deus resultaria em juízo, punição, castigo, enfim. Deus permitiria que o povo estivesse entregue à mercê dos seus inimigos. Eles recém estão saindo de um cativeiro. E aí o profeta, preocupado porque algumas coisas ainda estavam fora do lugar. E aí ele sabe que haveria punição, mas ele ao mesmo tempo entende que há pessoas sujeitas a Deus, obedientes a Deus, que buscavam a Deus. Visivelmente, em sua oração, Isaías recebe de Deus como um conforto, uma mensagem. Daí Isaías entrega a sua boca a Deus, depois de ter ouvido a voz de Deus. E ele, é como se ouvisse Deus dizer a Isaías, sai por aí e apregoa, fala, anuncia, prega o seguinte, nunca se ouviu, nunca se viu Deus além deste Deus de Israel. Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Muito bem, a única coisa que Isaías precisava falar, gente, é o seguinte, há uma degradação, há uma imoralidade, mas é o seguinte, eu tenho uma boa notícia, aqueles que esperam, aqueles que confiam, aqueles que se refugiam no Senhor, Deus vai trabalhar por eles e estes serão livrados no dia mau.
Nós estamos vivendo uma época em que também há uma degradação, há uma imoralidade, pessoas esquecem-se de Deus, simplesmente afastam-se de Deus. Não é que Deus se afasta, não, as pessoas se afastam de Deus. Lembro-me quando aquele tsunami, sabe, varreu parte daquela região da Ásia e Oceania, e as pessoas diziam, e aonde está Deus? Aliás, até hoje, quando uma catástrofe, uma coisa terrível acontece, e são centenas e milhares de vítimas, as pessoas têm a tendência de querer acusar Deus e dizer, onde é que está Deus? E aí eu me lembro que uma vez a filha do pregador Billy Graham, ela divulgou um escrito dizendo as pessoas afastam Deus de suas vidas. Proíbe-se a leitura das Bíblias nas escolas. Proíbe-se culto a Deus. E as pessoas adotam todo tipo de imoralidade e quando as coisas vão mal, ainda querem dizer aonde está Deus? Amados, o nosso Deus é o Deus que, segundo o texto que nós lemos, trabalha por aqueles que nele esperam. Vale a pena preservar a integridade e a fidelidade e servir ao Senhor, apesar de a sociedade estar se perdendo. Você, quero que diga nesta noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora preste atenção, nós não encontraremos na Bíblia uma única vez uma promessa do Senhor que não esteja condicionada a alguma instrução. Ou seja, as promessas que nós temos de Deus, elas são condicionais e não incondicionais. Quer ver um exemplo? Deuteronômio 28 está escrito que acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e colocar por obra os estatutos que eu te prescrevo hoje, também o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e virá sobre ti bênçãos e te alcançará, se ouvires. Virá sobre ti bênçãos e te alcançará quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então vamos lá, para dar uma acelerada aqui. O texto que nós lemos diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. As promessas do Senhor estão condicionadas a alguma instrução. Esperar nele. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa sobre essa questão de espera. E é que esta palavra espera parece ser uma palavra que a maioria de nós, os humanos, detestamos ouvir. A maioria das pessoas não gostam de ouvir a palavra espera. É mais ou menos assim, você está em casa, imagine, numa tarde como hoje, aí você está lendo um bom livro, assistindo a um bom programa, de repente você diz, filho, traz por favor uma água. E aí o filho diz, já vai pai, já vai. Aí você espera mais um pouco, daqui a pouco você torna a dizer, filho, um copo d'água para o papai. Pai, espera! Alguns pacientemente se levantarão e irão atrás da água. Outros talvez vão ter uma reação inesperada e dar um grito. Não me faça ir até aí, rapaz. Eu não vou esperar. Venha logo. Não é? Nós parece não gostarmos de ouvir esta palavra espera. Mas eu vou te falar uma coisa acerca da espera. A espera tornou-se, me parece, uma grande virtude nos dias em que nós estamos vivendo, quando as pessoas parecem estar sofrendo com a síndrome do imediatismo. Querem tudo para ontem, querem tudo para já, querem tudo assim, de imediato. E parece que isso tem a ver com o avanço das tecnologias, porque aí alguém inventa o micro-ondas e alguns não querem mais se dar ao trabalho de ir até o fogão, esquentar uma água, preparar um tempero e fazer uma comida. Por quê? Porque parece ser mais rápido ir lá e calcular 5, 10, 15 minutos e esperar até a comida ficar pronta quando o micro-ondas der um alarme. Trim! E aí parece que as coisas parecem tornar mais fáceis e aí inventa o instantâneo, o miojo, não é? E aí, comida rápida.
E parece que alguns, não generalizando, algumas pessoas percebem essa questão de tudo rápido, e eles acham que vão vir diante da presença de Deus, e vão orar, e vão receber tudo muito rápido também. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: as nossas orações podem ser respondidas por Deus com um sim, e quando Deus diz sim, todos nós nos alegramos. Deus pode falar não, e se Ele falar não, quem de nós iremos contestar? Afinal, Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer, na hora que quer e para quem quer, e Ele não deve explicação a ninguém. Não é verdade? Mas além de Deus responder às vezes com sim ou com não, tem horas que Deus diz, espera. E aí quando Deus atua de forma que nós precisamos esperar, aí começamos a ter problema, queridos. Porque queremos tudo muito rápido. Aliás, eu lendo um dia desse, uma informação dizia que nós temos a geração mais ansiosa na história da humanidade, sabe? E aí, eles dizem que esta geração não sabe esperar. E aí eu percebi que a tecnologia está investindo pesado em aplicativos com navegação cada vez mais rápido, sabe, irmãos? Porque empresas experimentam bilhões de prejuízos nos sites de venda quando alguém tenta finalizar uma compra. E se a internet travou por 10 segundos, foi constatado que as empresas perdem milhões de vendas. E aí eles querem inovar e fazer com que as coisas sejam aceleradas. E aí a gente começa a ver essas coisas lá fora e acha que vai funcionar aqui dentro. Começa a ver essas coisas lá fora e acha que a gente pode vir à presença do Senhor, orar e dizer, Deus, eu quero. E aí se Deus diz não. E aí se Deus diz, espera. A gente vem para o culto de manhã, aí o pastor libera uma palavra profética de bênção para nós. Chegamos em casa entusiasmado com aquela palavra e passamos 2, 3 dias com aquele ânimo daquela palavra, mas aí passa-se alguns dias, se aquilo não aconteceu ainda, não generalizando, alguns que começam a lançar dúvida naquilo que foi liberado pelo homem de Deus. E outros vão a mais além, não sei não, eu acho que eu vou ter que procurar um movimento ali na esquina, porque aqui me parece não está funcionando bem, está demorando a se cumprir, e eu acho que ali tem um pastor, um pregador, um orador, que está com muita intimidade com Deus, e eu acho que ele vai orar e vai acontecer na hora, e as pessoas ficam batendo cabeça de porta em porta. Por quê? Porque acham que Deus está demorando. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, a Escritura Sagrada, nós percebemos personagens que eles tiveram êxitos, vitórias extraordinárias. Por quê? Não porque eles tiveram uma receita extraordinária, mas simplesmente alguns deles esperaram no Senhor. Olha para Noé no capítulo 6 de Gênesis, Deus fala com ele, vai chover, vai haver uma inundação. Só que Noé começa a construir a arca e o dilúvio não vem até que se completem muitos anos. Alguns estudiosos dizem 120 anos, mas o fato é que muitos anos se passaram até que o dilúvio viesse sobre a terra e levasse a todos, como está escrito. Agora escute isso, interessante. Quando as águas do dilúvio se secaram, nós entendemos, à luz das Escrituras, que Noé esperou 150 dias. E aí tem aquele negócio interessante, Noé manda um corvo, o corvo volta para a arca, manda o corvo volta, e em certo momento o corvo não volta mais, e Noé entende, o nível da água está baixando. Aí ele manda uma ave mais delicada, manda a pomba, e a pomba volta, e a pomba vai e volta, e de repente a pomba não volta mais. Noé entende, secaram-se as águas por completo, é hora de sair da arca. Pastor, não estou entendendo. Entenda-me. Ele esperou o tempo certo. E porque ele esperou o tempo certo, foi salvo ele e toda a sua casa. Olha para Ana em 1 Samuel, mulher que quando ia para o templo era irritada por suas rivais, porque ela não podia ter
filhos, mas quando ela ora e diz: Senhor, se atentamente olhares e contemplares a aflição da tua serva, se de mim te lembrares, e me deres um filho varão, eu o dedicarei todos os dias da sua vida. Irmãos, um dia ela entra no templo e ora dizendo: por este menino orava eu, e o Senhor me deu o que eu pedia. Ora, o verbo na ação contínua. O Senhor me deu aquilo que eu pedia, não é aquilo que eu pedi. Pedi e ele... Não. Aquilo que eu pedi, aquilo que eu estava insistentemente pedindo. Quando a gente olha para Caleb, Josué 14, no versículo 10... Josué capítulo 14, no versículo 10, está escrito assim, na minha versão: há 45 anos o Senhor fez a promessa falando a Moisés. Hoje tenho 85 anos, tal era a força quando a promessa foi feita, tal é a força agora. Sabe o que eu entendo aqui? Que o que Josué, ou seja, Caleb, ele está dizendo o seguinte: passaram-se 45 anos desde que Deus fez a promessa por intermédio do seu servo Moisés. Tal era a força, a robustez, a firmeza que eu tinha no passado, tal é a minha firmeza hoje. Eu ainda espero no Senhor. Portanto, amados, o nosso segredo para que se cumpra promessas de Deus na nossa vida não é outro caminho, é buscar, confiar, ter fé e colocar uma dose de paciência. Espera. Olha para Davi. Quando a gente olha para Davi, nós percebemos que ele foi ungido pelo profeta Samuel, só que após ele ter sido ungido, ele não tomou atalhos, querido. Ele voltou para pastorear as ovelhas do seu pai. E ele continuou esperando o tempo de Deus para assentar-se no trono e reinar como grande rei de Israel. E enquanto Davi esperamos, o que é que nós vemos? Ele teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, teve que enfrentar gigantes, teve que desviar-se das lanças, teve que desviar-se da fúria e da perseguição. E o que é que a gente percebe? Que ele suportou, amados, com paciência. Ele suportou a angústia, as dores, ele aquietou o seu coração. Davi, ele controlou a ansiedade, ele soube administrar a fama, não permitindo que lhe subisse à cabeça. E o que nós vemos em 2 Samuel 5, no versículo 4, diz: da idade de 30 anos era Davi quando reinou sobre Israel, e reinou 40 anos. 2 Samuel 5,4. Da idade de 30 anos era Davi. Agora vamos relembrar as nossas frequências na EBD. Escola Bíblica Infantil, domingo pela manhã, quando a gente recebia as instruções e quando a gente ouvia os professores falando, sabe? Davi era um garotinho, era uma criança quando ele enfrentou aquele gigante. Então vamos lá. Para facilitar a nossa matemática, 13, 14, 15, conta redonda, ok? 15 anos. Davi, quando derrota aquele gigante, naquelas vésperas ali que ele tinha sido ungido pelo profeta Samuel, Deus havia falado: é este, vem Eliabe, vem Abinadab, e Deus diz: não é esse, não é esse. Aí quando aparece Davi, Deus fala: é esse, pode ungir, é esse, é esse. Deus havia falado para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vai a Belém, porque ali eu tenho me provido de um novo rei. Então a ideia de Deus, quando Samuel derrama o azeite, não era outra, era fazer de Davi rei. Só que, se a Bíblia diz da idade de 30 anos, era Davi quando reinou, quanto tempo ele teve que esperar? Mais ou menos 15, 16, 17, 18 anos. Sem pegar atalhos, querido. Sem fazer nenhuma besteira. Administrando a fama que crescia. Lembra ele depois da batalha entrando em Israel e as mulheres cantando: Saul matou 1000, Davi matou 10.000, e o Saul ficou perturbado com aquilo, e sabe, irmãos, e ele tranquilo. Eu acho lindo o Salmo 40, que nós todos aqui sabemos. Quer ver o que está escrito lá no Salmo 40? Vamos lá? 1, 2, 3 e...
está vendo? Todo mundo sabe. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente sabe disso, só que a gente tem problema com fazer o que nós sabemos que deve ser feito. Pastor, mas é porque o senhor não sabe há quanto tempo eu estou esperando a promessa de Deus salvar aquele meu marido. O senhor não sabe há quanto tempo eu estou esperando a promessa do Senhor tirar aquele filho das drogas. Pastor, o senhor não sabe há quanto tempo eu estou esperando que o Senhor vire o meu cativeiro e as coisas comecem a dar certo para mim. Porque, pastor, irmão, preste atenção, pelo amor de Deus. Não se preocupe com o tempo. Fique focado no dono do tempo. Dá para você falar isso aí a alguém do seu lado? Diga, não se preocupe com o tempo. Diga, fique focado no dono do tempo. Isso aí. Porque Deus trabalha por aqueles que nele... Aqueles que nele... Então o segredo qual é? É esperar. Algumas pessoas há nos nossos dias que pagam preço muito alto. Por quê, queridos? Porque se precipitaram. Porque fizeram as coisas à sua maneira e não à maneira de Deus. E quando nós queremos que aconteça no nosso tempo e não no tempo de Deus, nós queimamos etapa. Quando nós queremos que aconteça no nosso tempo e não no tempo de Deus, nós nos precipitamos. Para quê? Só para satisfazer a nossa vontade. Mas o exemplo do Senhor, quando Ele nos ensina a regra da oração, assim na terra como no céu. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Fez do deserto paraíso e porta do céu, quando Jesus resiste aos ataques do inimigo. No entanto, o primeiro Adão, no Éden, no jardim, transformou o lindo jardim num deserto existencial. Bom é fazer o que o Senhor espera, esperar o tempo certo. Quer ver um episódio muito significativo para refrescar a sua memória? Abraão recebe de Deus uma promessa, vai ser pai de uma grande nação. Só que para ele ser pai de uma grande nação, ele precisava ter no mínimo um filho. E aquele filho dará a eles netos, bisnetos, tataranetos e encher, enfim, uma grande nação. Passa-se os anos e Abraão não tem um filho. E parece que a Sara começa a se incomodar com isso. E eu fico imaginando ela chamando Abraão para uma conversa. Meu senhor, ô meu velho, vamos ter uma conversa. Você está esperando uma promessa de ser pai de uma grande nação, mas não está dando. Daqui a pouco o meu costume vai cessar e não vai dar para você também. E a gente não tem um filho. É melhor a gente tentar resolver o problema. Irmãos, não necessariamente com essas palavras, mas é como se Sara tivesse decidido dar uma mãozinha para Deus. Deus não fez, estamos esperando há tanto tempo e daqui a pouco não vai dar mais, Abraão. Então vamos resolver o problema? Vai lá e deita com a Agar, com a escrava egípcia, e aí você vai ter um filho. Abraão faz exatamente isso, e aí nasce quem? Ismael. Quando nasce o Ismael, passam-se algum tempo depois, anos, nasce o Isaac. O Isaac agora, um garotinho, o Ismael um adolescentezinho já, e aí eu imagino o Ismael ali perturbando a vida, o juízo do Isaac, cascudo e tal. E a Sara vendo aquilo, não, peraí, não dá certo, eu não vou ficar suportando ver o meu filho ser provocado pelo filho da escrava. Abraão, resolve o problema. E aí Deus vai falar com Abraão, Abraão, dá ouvido à tua mulher. Senhor, não, o problema é teu, dá ouvido. E aí Abraão tem que colocar para fora de casa o seu filho e a mãe do seu filho. Passa-se algum tempo, muitos anos, o Ismael ele vai povoar o território, conhecido como território, né, dos ismaelitas, dá origem ali aos povos que crescem, que se desenvolvem.
os árabes, não é? Da descendência do Ismael. Pois é. E aí o Isaac cresce, e a gente que costuma orar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e então faz parte daquele patriarcado, toda a genealogia ali, não é? Então o Isaac, ele é daquela descendência que povoou ali os judeus. E aí a gente vai agora lá na faixa de Gaza, dá uma passadinha lá no território, e a gente vai ver essas guerras que há entre palestinos e judeus. Povos árabes contra os judeus. E aí a gente diz, uau, quanta maldade. O que é isso, meu Deus? O que é isso? Foi alguém lá atrás querendo dar uma mãozinha para Deus. Foi alguém lá atrás achando que Deus estava demorando e que daria para resolver o problema à sua maneira. Queridos, pelo amor de Deus, eu vou começar a terminar dizendo o seguinte: espere o tempo de Deus. Espera nele. Quer um conselho? Renda-se a Ele, como aquele louvor, sabe? Porque te abates, ó minha alma. Cante. Perdendo a calma. E agora, o que é que diz? Não tenhas medo. Em Deus espera. Porque bem cedo. Então o segredo para a gente ver é esperar no Senhor. Vive o Senhor em cuja presença nós estamos. Aqui hoje há homens, há mulheres, há jovens, há crianças, pessoas de todas as idades, de todas as classes, que precisam entender isso. Esperar no Senhor vale a pena, porque quando nós esperamos no Senhor, há uma promessa de que Ele está trabalhando. E enquanto Ele trabalha, o único trabalho nosso é esperar. A única coisa que a gente tem que fazer é esperar, queridos. Agora preste atenção, para fechar, para a gente concluir, deixa eu te dizer uma coisa importantíssimo. E é que a espera não anula a ação de quem espera. Deu para entender ou preciso explicar mais? A espera não anula a ação de quem espera. Ou seja, enquanto eu espero o trabalhar de Deus... Não, pastor, agora deu um nó aqui. O senhor falou que Deus está trabalhando, eu tenho que esperar. Ok, mas nós não vamos transferir para Deus algumas responsabilidades que são nossas. Deus falou para Noé, vai ter dilúvio. E ele esperou, só que ele esperou fazendo o quê? Construindo a arca. Ele esperou trabalhando, queridos. Então nós precisamos, enquanto aguardamos o agir de Deus, seguir as suas orientações, seguir as suas instruções. Quem foi que abriu o mar? Foi Deus. Mas quem foi que teve que tocar com a vara nas águas? Quem foi que venceu? Quem foi que derrotou os gigantes? Quem foi? Não, foi Deus. Mas quem teve que arremessar a pedra? Foi Davi. Quem foi que ressuscitou Lázaro? Quem liberou a palavra dizendo, Lázaro vem para fora? Foi Jesus. Mas quem teve que remover a pedra? Foi alguém. Amados, quem é que salva vidas e enche a casa do Senhor? É o Espírito Santo. Mas a igreja não cruza os braços e espera, senão a igreja vai à luta e evangeliza e resgata almas que estão cativas pelo diabo. Então, enquanto nós esperamos o trabalhar de Deus, existe sim alguma coisa que faz parte da nossa alçada, da nossa responsabilidade. Ou então eu vou ser igual o negligente que está atrás de uma vaga de emprego, e aí ele bota o relógio para despertar 7 horas da manhã, e tem que se apresentar 9 da manhã, munido de documento. Aí ele ouve o relógio, o despertador, o celular despertar, e ele acha que está muito cedo, porque passou muito tempo ali, sabe? Até as altas horas, vendo a Netflix, conversando pela rede social. E aí foi dormir lá pelas 4, 5 da manhã. Aí despertar às 7 é difícil. Aí ele quer continuar dormindo. Aí de repente, quando ele desperta já às 8 da manhã, meu Deus, estou atrasado, eu tenho que chegar lá no centro, eu vou correndo. Aí vai enfrentar esses engarrafamentos terríveis, que já sabe como é. Aí vai chegar lá, senhor, pelo amor de Deus, eu tenho uma entrevista aqui, e era 9 horas da manhã. São 9h30, meu filho. A vaga já está preenchida e nem vou te entrevistar, não. Não, pelo amor de Deus, o senhor não está entendendo, eu sou crente.
Ah, é? E o que eu tenho com isso? Não, porque eu estava lá na igreja e o pastor liberou uma palavra dizendo que eu ia ter um emprego. Não, mas era para você chegar 9 horas. Mas são 9h30. É só meia hora, senhora, é porque eu peguei o engarrafamento. Senhor, não é porque eu sou crente. É por isso, é por essas e outras que as pessoas aí fora pensam que nós, os crentes, somos doidos. De vez em quando a gente tem que fazer algumas loucuras por Jesus, mas não podemos querer achar que faz parte do pacote de Deus abençoar ações ou atitudes negligentes e atos irresponsáveis. Não é verdade, queridos? Então, temos que ser diligentes. Agora, para finalizar, o texto que nós lemos, lá na tela ainda está, lá em Isaías 64:4, diz assim: porque nunca se ouviu, nem com ouvido se percebeu Deus além de ti. Quando a Bíblia diz nunca se ouviu com ouvidos, nem com os olhos se viu, o que é que eu entendo aqui, amados? Eu entendo que Deus, algumas vezes, Ele atua de forma silenciosa. O trabalhar de Deus, às vezes, é muito silencioso, porém é muito eficaz. Às vezes achamos que não está acontecendo nada porque não estamos vendo nada e nem ouvindo nada. Em 2 Reis 3,17 está escrito: não sentireis vento e não vereis chuva. Todavia a terra se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado, e isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele entregará também os moabitas nas vossas mãos. Não sentireis vento e não vereis chuva, mas a terra se encherá de água. Ou seja, nós não vemos algumas vezes qualquer coisa que caracteriza o milagre do Senhor, mas quando nós esperamos, Deus faz. Deus faz. Deus faz. Nunca se ouviu com ouvidos, nunca se viu com olhos. Ou seja, eu não tenho que esperar anjos tocarem trombetas ou demônios saírem gritando, confessando. Não, amados. Porque assim como o templo foi construído silenciosamente, quando a gente lê em 2 Reis, a gente vai perceber que quando Salomão construía aquele lindo e suntuoso templo, está escrito: não se ouvia barulhos de martelo, nem de qualquer instrumento de ferro, porque as pedras eram lavradas em pedreiras distantes e eram trazidas e colocadas e encaixadas. De repente, quando menos se espera, aquele suntuoso templo que causava admiração a quem vinha e dizia: eis que não me contaram nem ainda a metade do teu reino, da tua riqueza, da magnificência e da grandeza deste templo. Amados, assim como o templo foi construído de forma silenciosa, também o agir de Deus, algumas vezes, ela é silenciosa, no entanto é muito eficaz. E eu quero que nesta noite você saia daqui, se prepare, entendendo que o trabalhar de Deus às vezes é muito silencioso, e é por isso que às vezes você diz: puxa vida, mas eu não estou ouvindo nada, eu não estou percebendo nada, mas Deus está trabalhando. O segredo é esperar, é confiar. Agora, quer ver o que acontece quando Deus começa a trabalhar? Deus começa a trabalhar. Isaías 40:28. Se puder projetar aqui, por favor, que a igreja vai ler junto comigo, e aqui eu estou fechando. Isaías 40, versículo 28, diz o seguinte: não sabes, não ouvistes que o eterno Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Eu e você, após um dia, uma jornada de trabalho, o que é que nós queremos? Descansar, repousar. Porém, acerca do Deus que nós servimos, lemos o seguinte: não se cansa, nem se fadiga. Eu acredito que terá sido por isso que em João 5,17, quando Jesus responde aos críticos que o censuravam na ocasião em que ele curava no dia de repouso, Jesus responde dizendo o seguinte: o meu Pai até agora trabalha e eu trabalho também. O nosso Deus trabalha, queridos. Em Salmo 121, no versículo 4, está escrito: eis que não tosquenejará, não dormirá aquele que te guarda.
Eis que não dormirá o guarda de Israel. Quer ver Deus trabalhando? 1 Reis 17, versículo 1. Elias, depois de ter falado, não haverá chuva nem orvalho, a não ser segundo a minha palavra. Deus fechou o céu, nem chuva nem orvalho. Morte, seca, fome, total na terra. Só que o Deus que trabalha por aqueles que nele espera, dá ordem ao profeta. E ele vai se refugiar num lugar onde havia uma pequena fonte de água. Mas não só de água vive o homem. Precisa de pão também, né? Aí Deus mandava o passarinho, o corvo, levar pão e carne para Elias de manhã e à noite. Por quê? Porque quando nós esperamos no Senhor, amados, a gente vai ver Ele trabalhando efetivamente ao nosso favor. Eu não sei qual o teu problema, qual a sua dificuldade, quais são os seus dramas vividos. Mas eu quero liberar uma palavra vinda da parte de Deus, de uma provisão muito grande para você que está chegando por esses dias. Ou você pode não saber de onde virá, mas é assim mesmo, milagres não se explicam. Levante as mãos e receba uma grande provisão de Deus que vem sobre a sua vida. Você que tem esperado, tem confiado no Senhor, alegre o seu coração, porque a grande provisão está chegando. Quer ver Deus trabalhando? Isaías 37, os assírios, cruéis, sanguinários, eles vinham e eram feito rolo compressor sobre os seus inimigos. E de repente, o rei Ezequias, ele é alertado. Vem os assírios contra nós, porque ele recebe uma carta de ameaça. Ele pega aquela carta, ele sobe ao templo, aonde apresentaria ao Senhor aquelas ameaças do inimigo. Sabe o que é que Deus faz, irmãos? No versículo 33 do capítulo 37 de Isaías, está escrito que Deus fala para Ezequias: o rei da Assíria não entrará nesta cidade. Nem flecha, nem lança, nem tranqueiras, nada prevalecerá. E no versículo 34, Deus diz ainda: pelo caminho que ele vier, pelo mesmo caminho ele voltará. E aí Deus faz uma promessa dizendo: porque eu, o Senhor, guardarei e ampararei a esta cidade. E o Deus que promete guardar, o Deus que promete livrar, ele faz o seguinte, capítulo 37, versículo 36. Então saiu o anjo, não foi um anjo, foi o anjo do Senhor ao arraial dos assírios e feriu 185.000. Enfraquecendo desta maneira o exército do inimigo. Amados, o que é o inimigo que tem se levantado contra você? O que é o inimigo que tem se levantado contra aqueles que esperam no Senhor? Eu me lembro que uma vez uma pessoa me pediu para que orasse por ela, porque ela havia adquirido uma propriedade, só que essa propriedade agora estava trazendo tristezas para ela. Por quê? Porque alguém que era praticante do ocultismo, tocava tambor e fazia feitiço, e até cabeça de animal em sangue na porta da casa dela, ela estava vendo e ela dizia: pastor, ore por mim, porque eu não suporto mais, eu quero me mudar daqui. E eu simplesmente tive que dizer: irmã, eu sinto muito, mas não dá para te ajudar. Porque ao longo das Escrituras não dá para entender como é possível um servo de Deus, uma serva de Deus, fugir. O que eu entendo é que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus deu para nós espírito de quê, queridos? Moderação, não é? De valentia, de força, de poder, de autoridade. Para quê? Para que a gente possa avançar de cabeça erguida, confiando que aquele que nos chamou, Ele é fiel para nos guardar, e que se levante todos os demônios do inferno, e que se levantem todas as legiões, mas você pode de cabeça erguida dizer: aleluia, 1 Samuel 7,12, até aqui me ajudou o Senhor, e continuará me ajudando, e o Senhor é por mim, e quem será contra mim? Dá para você dizer isso para alguém? Deus está trabalhando ao seu favor. Então fique tranquilo,
Não se preocupe. Olha Deus trabalhando. A sua palavra diz, amados, a palavra do Senhor é bem fiel quando diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Deus é poderoso. E não há qualquer pessoa que possa frustrar os seus planos. Deus é poderoso e não há qualquer ser que possa anular os seus decretos, o seu trabalhar. Se você e eu, nós temos esperado com confiança no Senhor. Oh, aleluias! Não há nada que possa anular o trabalhar do Senhor, porque está escrito: como determinei, assim sucederá. Como ordenei, assim se efetuará, diz o Senhor. Ele não anula a sua promessa. Deus não é homem para mentir, ou filho do homem para que se arrependa. Eu quero que nesta noite você abra o seu coração e peça ao Senhor, dizendo: Deus, livra-me desta ansiedade, mas livra-me também da passividade, ok? Você precisa orar e dizer: Senhor, eu quero que me ajude a ser livre da ansiedade, mas que eu seja também livre da passividade, para que eu possa perseguir as promessas que o Senhor tem para mim, não dando lugar para a incredulidade, não dando lugar a absolutamente nada que quer anular ou frustrar os seus planos para a minha vida. Eu quero que neste momento você curve a sua cabeça, porque há uma unção de Deus sobre a sua vida. E esta unção de Deus vai te fazer tomar posse daquilo que você tem orado, tem esperado e tem acreditado, tem confiado que virá da parte de Deus para a sua vida. Eu volto a dizer o seguinte: se existe um Deus que trabalha, não faz o menor sentido eu e você ficarmos preocupados. Se existe um Deus que trabalha por nós, fique tranquilo, fique despreocupado, porque Ele vai cumprir promessas na sua vida. Há um novo ciclo de vitórias. Há uma revolução espiritual para acontecer na sua casa. Cura física, cura emocional são desatadas hoje da parte de Deus sobre a tua vida. Porque se você tem renovado a sua esperança, a sua confiança no Senhor, Ele é fiel para fazer acontecer. Aleluia. É meu. Somente meu trabalho, diz o Senhor. E o teu trabalho é esperar em Deus. Lembra daquele louvor? É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É Deus falando. É meu, somente meu, todo o trabalho é do Senhor, queridos. Eu quero orar por pessoas que estão aqui nesta noite. Se você está precisando de um agir de Deus na sua vida, porque de alguma forma você percebe que as coisas têm fugido ao seu controle, você tem vivido com muita ansiedade, Deus hoje quer moldar, e Ele quer trabalhar de uma forma que você espere pacientemente nas promessas que Ele tem para a sua vida.